Vamos expandir a nossa consciência? Hoje é sábado, dia de relacionamentos saudáveis, e no dia de hoje a querida Mariane vai estar falando sobre um relacionamento importantíssimo da nossa vida, que é o nosso relacionamento com as nossas amadas mães. Meu nome é Jai Camise, sou especialista em desenvolvimento pessoal, pioneira em Quest no Brasil e professora de yoga. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Mariane Tokarski, consteladora sistêmica, familiar e palestrante, e estou novamente aqui com vocês em mais um sábado para falarmos sobre relacionamentos saudáveis, a convite da Jai, fazendo um trabalho junto com toda uma equipe maravilhosa que está aí fazendo os vídeos também para você. E vamos então falar sobre o relacionamento com a nossa mãe na visão sistêmica. Jai, quero começar perguntando para você, né? Como que Vamos lá. é a visão? Como que é, né? Dentro da área que você trabalha, dentro dos conhecimentos que você passa, né? Qual a importância do relacionamento com a mãe? A gente trabalha dentro da biopsicologia, não falaria o peso, né? Mas a importância que os nossos pais têm, tanto o pai quanto a mãe, né? E a nossa mãe, na verdade, é quem nos deu a possibilidade de existência nessa vida aqui. Então a mãe é aquela pessoa onde vem para contribuir com a vida pra gente. E quanto a gente trabalha a gratidão com a mãe e tudo, mas a mãe deu a contribuição da vida. Essa é a importância que tem na biopsicologia. Exatamente, né? Então a gente vai começando a compreender que os conhecimentos eles se integram e que sim, né? Na visão da constelação familiar também, a mãe é essa vida, né? Quando a gente fala assim, olhar para a mãe é olhar para a vida. Se eu digo sim para a minha mãe, eu digo sim para a minha vida. Mas ao mesmo tempo, gente, é um dos relacionamentos mais difíceis, talvez assim, vamos falar nesse termo, né? Mais difíceis, porque é um relacionamento de muita importância, sim, mas também, ao mesmo tempo, dentro dessa dinâmica dos relacionamentos com a mãe, se desenvolvem muitos movimentos ocultos que a gente nem percebe, e que esses movimentos ocultos relacionados à nossa mãe vão impactar diretamente a nossa vida. Então, assim, o que eu tô falando, né? A mesma coisa que a Jai falou, sim, a mãe nos trouxe a vida. A gente diz assim, a mulher, né, de uma maneira geral, vamos falar assim, a mulher quando se torna mãe, ela se torna o veículo da vida, é a única forma que nós temos para chegar aqui na existência é através do ventre da nossa mãe, não é verdade? E por isso ele é um dos relacionamentos mais íntimos, próximos e importantes. E a mãe está ligada a toda uma visão de criação, né, nutrição, sustento, e que na verdade é aquele mesmo movimento que a gente continua buscando durante a vida, né? Se nutrir, se sustentar, né? Sustentar a nossa família, sustentar os nossos projetos, e continuar nutrindo tudo isso. Portanto, se eu tenho emaranhados com a minha mãe, se eu tenho sentimentos difíceis com a minha mãe, se eu tenho mágoa com a minha mãe, se eu tenho até mesmo um relacionamento, como que eu vou colocar aqui para vocês, um relacionamento confundido, né? Se eu confundo qual é o meu papel, tudo isso pode gerar sim emaranhados, e a gente vai passando isso adiante porque nós não reconhecemos a grandeza dessa mulher atrás de nós. Nós acabamos julgando a nossa mãe. Quanto mais a gente julga a nossa mãe como fraca, como impotente, como incapaz, mais a gente julga a vida também, a gente se coloca maior, superior, e isso gera sim alguns emaranhados. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele tem uma frase que chama muito a atenção, que ele diz assim, o sucesso é a cara da mãe, né? Por quê? Sucesso. Quando a gente vai falar em sucesso, a gente fala em suceder, né? Sucesso vem da palavra suceder, de sucessão, de que nós consigamos caminhar e ir dando certo, fluindo de uma maneira positiva na vida. Mas se em algum momento a gente entrou em algum lugar em que a gente olha para nossa mãe
e sente que a nossa energia está voltada para ela e não para frente, né? Aí nós acabamos não conseguindo esses movimentos de sucessão, de sucesso, né? Eu falei num vídeo anterior, né, sobre as histórias ligadas aos filhos e às mães, especialmente num caso em que a mãe ela tinha depressão e a criança não queria ir para a escola, né? E a mãe não entendia porque ela não queria ir para a escola, e aí então foi se verificar que, ou quando ela ia para a escola, ela fazia de tudo, ela também se fazia doente, ela se fazia com algum problema para que ela pudesse voltar para casa. E aí então foi se investigar e viu que a mãe estava em depressão e a criança tinha medo, se ela saísse de perto, que a mãe morresse, ou seja, ela se sentia responsável pela vida da sua mãe. E isso é muito comum, né? É muito comum. E aí então, quanto mais a gente consegue olhar para nossa mãe sem julgamentos e também sem idealizações, né? Porque muitas pessoas falam assim: nossa, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é perfeita, minha mãe é super mãe, é mulher maravilha, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. A gente vê que também esse minha mãe isso, minha mãe aquilo vem de uma criança que está aqui ainda fidelizada com a mãe e que só enxerga a mãe como um ser divino, superior, né? Quando na verdade nós temos que fazer a distinção entre a mulher, que é mãe, né? Que veio e assumiu essa função de mãe, mas que é uma mulher comum, simples, como todas nós mulheres também somos, né? Assim como o nosso pai, que eu também vou falar depois, é um homem simples, comum, mas que vieram com essa missão de trazer a vida. E porque eles nos passaram a vida, eles sempre serão grandes. Nós podemos conquistar muitas coisas que talvez a nossa mãe nunca conquistou, né? Fazer coisas que a nossa mãe nunca fez, mas nós nunca seremos maiores do que ela, porque o que ela nos deu é algo tão grande que nenhuma outra mulher pode nos dar. É aquela mãe, é aquele útero que nos gerou, né? É aquele corpo que nos sustentou, foram aqueles braços que nos acalentaram. E quando, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Mari, e quando a mãe não faz isso, né? Quando a mãe dá a criança em adoção, ou quando a mãe às vezes tem uma depressão pós-parto e ela não consegue dar os cuidados principais, aí a gente vai olhar que existem aqueles movimentos interrompidos. Pessoas que passam por essas situações têm um movimento interrompido para a vida também, porque elas têm um movimento interrompido para a mãe. Elas estão a criancinha lá, né, recém-nascida, ela tá esperando, ela tá naquele desejo de receber o cuidado, o carinho, o leite, o alimento, e de repente ela não recebe isso da própria mãe, da qual ela foi gerada dentro, né, ao qual ela tem toda aí uma conexão energética, biológica, e ela não recebe isso da própria mãe, se gera aí um movimento interrompido para a vida, o qual depois, né, na vida adulta, ela vai também sentir as dificuldades de começar as coisas e nunca terminar, de não conseguir ter relacionamentos. Ela se relaciona com uma pessoa e ela não consegue seguir adiante, ela tá sempre se separando, ela também não consegue ganhar dinheiro, né? Ela tá sempre em movimentos interrompidos. Aí você pode até perguntar assim, mas Mari, então é só nesses casos que existe um movimento interrompido? Infelizmente não. Se a gente for analisar na nossa história, pode ser que muitos de nós tivemos movimentos interrompidos, em que a criança lá, né, nos seus primeiros anos, ela se sente rejeitada ou abandonada pela mãe. Isso pode ser até lá no movimento da mãe levar para a escola pela primeira vez e a criança pensar assim, e agora, o que eu faço sem minha mãe aqui, né? Pode ser da mãe viajar e deixar a criança sozinha por um tempo. Isso acontece muito, né? Das mães viajarem, e daí quando a mãe chega, a criança não quer ir com a mãe, a criança não quer olhar para a mãe, né? Não sei se você já viu histórias assim, ou já aconteceu com você como mãe. Eu comigo não, também já aconteceu. Comigo aconteceu na infância, né? Minha mãe conta que ela viajou, foi para a praia, eu tinha uns 7 meses e eu fiquei com a minha avó. E quando ela chegou, eu não queria ir pro colo dela, né?
Eu não queria, porque ela passou alguns dias longe e a criança ainda não está numa consciência plena daquilo, mas ela sente, é o que ela sente. É como se ela pensasse assim: minha mãe não está disponível para mim, então agora é comigo, eu faço por mim. E aí começa a nascer aquele desejo de ser maior do que a mãe. Começa a vir aquela sensação de que ela não pode contar com a mãe. E aí, daquele amor que está indo em direção à mãe, quando a mãe não está disponível, a criança retoma isso como uma mágoa, como um trauma, como algo que fica retido dentro dela. E isso vai se manifestar nas relações e ela pode continuar projetando, né? Fica lá no subconsciente, né? Fica lá no subconsciente. Então, de repente, ela está lá no movimento de subir, né? Numa carreira. E daqui a pouco ela tá subindo, daqui a pouco ela pode pensar assim: ah, mas não vai dar certo, porque eu não vou conseguir chegar lá. Entende? Isso tudo vai ficando, né, gravado. Então, quando nós reconectamos com a nossa mãe, e isso daí a gente faz agora, depois de adulto, de uma forma consciente, quando a gente reconecta com a nossa mãe e reconhece toda a grandiosidade dela e se coloca pequenos perante a mãe, tá? Nessa visão de se sentissem menor do que a mãe e entender que a vida veio da mãe para nós e não de nós para a mãe, né? Aí a gente vai compreendendo e vai deixando fluir toda a abundância do universo. Nós vamos nos sentir recebedores, merecedores de receber todo o amor, toda a abundância, toda a prosperidade, que depois a gente vai ver que também está ligado ao Pai, né? E aí a gente consegue ter uma vida de sucesso, em que a gente pode ir fazendo as coisas e ir sucedendo. Só para dar um exemplo aqui para vocês, né? Em 2018 eu tive uma situação de saúde bem grave, em que eu fiquei hospitalizada por muito tempo, assim, ao todo, entre várias cirurgias, eu fiquei mais de um mês, né? Hospitalizada. E quem estava me cuidando nesse processo todo foi minha mãe, né? Então, assim, a vida vai dando esses resgates pra gente, né? Porque é aquele momento em que a gente tem que se reconhecer bem pequena e voltar lá para aquela necessidade primordial do cuidado da mãe, para a gente se colocar na humildade de receber aquilo que talvez a gente achava que não precisava, né? Ou que a gente nem queria. E aí, nesse processo todo, minha mãe me cuidando, eu e minha mãe já temos uma história de muita doença desde o início da minha gestação. Minha mãe foi doente a gestação inteira, teve várias ameaças de aborto. Quando eu nasci, eu já não respirei, né? E aí fui reanimada. Aí minha mãe não conseguiu amamentar. Então a gente já teve lá no início várias interrupções nesse contato mais íntimo e necessário possível, né? Mas aí lá com 40 anos, minha mãe cuidando de mim, e toda vez a minha mãe sempre corre e cuida, né? E aí eu fui percebendo que a minha criança precisava ainda se nutrir disso, e vinha, né? Mas dessa última vez, com 40 anos, eu tive essa situação de saúde e minha mãe cuidou de mim. E às vezes, assim, eu ficava irritada, né? Talvez minha mãe até assista esse vídeo, eu sei que ela vai me perdoar, porque eu tô ajudando muitas pessoas ao falar isso. Eu ficava até irritada, né? Com o cuidado da minha mãe. Toma essa sopa, faz isso. E aquela coisa de, ai, eu não quero mais isso, chega, né? E aí eu fui entendendo que toda vez que a gente fala para nós, que a gente diz assim: mãe, o que você tem para me dar eu aceito, né? Todo o amor que a mãe tem para dar a gente aceita, ou o que ela tem para nos dar. Às vezes ela não tem esse amor explícito para nos dar, mas é através de uma refeição, é através de um perguntar assim: você tá tomando teu remédio, né? Ou você tá, ela tá querendo cuidar. Se a gente aceita isso, a gente aceita a nossa mãe, a gente aceita a vida. E aí, passado tudo isso, né, eu me recuperei, uns meses depois eu me recuperei, eu tinha uma viagem para fazer a São Paulo, até para um congresso de constelação familiar, e a minha mãe se dispôs a ir comigo, porque eu não podia segurar peso, etc. Ela foi e segurou e foi comigo para me ajudar, né? Quando nós voltamos, e aí eu paguei passagem de avião para ela, fui lá, paguei também o congresso para ela, né? E ali me achando, né? Ai, eu tô podendo fazer tudo isso pela minha mãe, né? Aí quando nós voltamos, ela veio me agradecer. Ela disse assim: nossa, filha, sem você, eu jamais teria tido essa oportunidade de ver o que eu vi, de fazer o que eu fiz. Que maravilhoso, você é maravilhosa, muito obrigada, gratidão e tal.
E naquela hora, assim, eu caí na real, daí eu disse assim, mãe, tudo isso só foi possível porque você me deu vida. Você sempre vai ser maior do que eu. Tudo que eu fizer por você é pequeno, perto do que você já fez por mim. Então, a grande aqui não sou eu, porque daí ela estava numa tendência de me colocar lá em cima, Sim. né? Eu disse assim, a grande é você. Eu sou pequena. Se hoje eu posso fazer tudo isso, é porque você pagou um preço para eu estar aqui. E agora eu te agradeço por isso, eu reconheço, e eu sempre vou ser a sua filha. Não interessa o que eu conquistar, o que eu fizer, tudo que eu conquistar ou o que eu fizer vai ser em honra ao que você me deu, a vida, né? E ali ela não quis também, sabe? Porque talvez era mais cômodo ela me colocar maior, porque eu sei que ela tem dificuldades com a própria mãe. Então eu fui pro meu lugar e coloquei ela no lugar dela com muito amor, que é o que realmente eu sinto, né? E aí eu vejo assim, né, que a minha vida começou a fluir muito a partir dessa consciência, né, Jai? Então, hoje eu passo então para as pessoas, né, que essa relação com a nossa mãe realmente é muito importante, mas ela precisa estar no amor, na humildade e na gratidão, né? Muito lindo tudo isso que você está compartilhando, Mariane. Gratidão imensa, imensa, imensa. Fica aí, pessoal de casa, mais um lindo vídeo com muitas informações para enriquecer a sua existência. Agora você tem a maior percepção do que é esse relacionamento com a sua mãe, do que é essa vida que ela lhe proporcionou, sobre essa perspectiva, né? Tudo que a Mariane falou, agora você tem uma expansão de consciência com esse conhecimento. Então faça uso dele a partir deste momento. É isso que eu recomendo, é isso que eu vou fazer também. Gratidão, Mariane amada, por esse lindo compartilhar. Pessoal de casa, como sempre, eu convido você a deixar aí nos comentários suas dúvidas, se você já faz constelação familiar, qual é a sua experiência, qual a sua experiência com a sua mãe, para que a Mariane possa estar respondendo. E também, se você é novo, caiu de paraquedas aqui, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores. Ali na descrição do vídeo e na descrição no link abaixo tem os vídeos anteriores. Então segue a sequência, porque tem a Mariane, ela está interligando todos os vídeos, trazendo as informações uma conectada com a outra. E eu convido você também a se inscrever e acionar o sininho para receber o vídeo todos os vídeos que acontecem diariamente aqui nesse canal. Gratidão, pessoal de casa. Gratidão, Mariane. Namastê. Gratidão, até o próximo vídeo. Namastê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.